Queridos e amados irmãos, aqui estamos novamente para estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E o texto básico para hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, muito conhecido nosso, no versículo 1 e 2, onde ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe o apóstolo Paulo falando isso aos romanos, e agora falando a mim e a você. Ele está consciente do que vai acontecer. Ele está profetizando do que vem pela frente. Não é nada agradável aos pecadores. O próprio Jesus disse que haverá uma perseguição como nunca e jamais houve. Ele falou isso lá em Mateus 24. Ele diz que rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, pelo favor de Deus, que apresenteis o vosso corpo com sacrifício vivo. Eu devo fazer este sacrifício, irmãos. Um sacrifício vivo, porque não existe sacrifício morto. Porque se é morto, ele já foi sacrificado. Então, quando diz um sacrifício vivo, ele diz que eu devo fazer esse sacrifício com a renovação da minha mente. Eu tenho que fazer isso consciente. Transformai-vos, ele diz mais ainda, não se conformeis. Não se conformeis com este século. Este mundo vai de mal a pior. Esse mundo sempre está em estado de degradação, caindo. Ele está chamando a mim e a você para um reavivamento, uma reforma, uma conscientização, uma busca do Espírito Santo e uma entrega para que ele possa habitar nesse corpo. Porque o próprio Paulo, ele diz na sua carta aos Coríntios, que o corpo é templo do Espírito Santo. Você quer ver Jesus voltar? Mas é claro que quer. Você quer ir para este prometido céu? Mas é claro que quer. Mas para ir para este céu, é preciso que essa mensagem seja concluída. É preciso que esse evangelho seja pregado no mundo inteiro. É preciso que o povo tenha ciência, tenha conhecimento. É preciso que o povo tome essa decisão. De que lado quer ficar? Do lado de Deus ou do lado do mundo? Jesus vai voltar. Isso aí você já sabe. Isso aí você já tem conhecimento. Mas se ele só virá depois que esse evangelho for pregado. E se depender de mim e você, esse evangelho não será pregado nunca, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos muito acomodados, nós somos muito lerdos. E além do mais, tem um inimigo de nossas vidas, que esse inimigo fica atrapalhando tudo e a todos. Ele fica atrapalhando e trabalhando constantemente. Deus precisa de pessoas que assumam um compromisso com Ele, de pregar este evangelho. Jesus, quando desceu dos céus, ele assumiu um compromisso de salvar a raça humana. O objetivo era salvar toda a raça humana. O objetivo é esse. Mas ele nos dá a liberdade
de escolha. Quando Adão e Eva pecaram, eles só tiveram uma opção única: a morte. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então não pecou? Não desobedeceu? Então tem que morrer. Mas Jesus, quando vem dos céus, ele agora oferece uma segunda opção. Ele oferece vida. No início foi a morte, que é o salário do pecado é a morte. E agora ele oferece vida. Mas ele entrega isso para nós, para a gente tomar uma escolha, para a gente tomar uma decisão e dizer de que lado quer ficar. Assim como ele assumiu esse compromisso de vir salvar as pessoas, ele quer que nós humanos, pecadores, fracos e falhos, também assumamos esse compromisso de anunciar esse evangelho, de estarmos à disposição dele, para que ele possa se apossar através da chuva serôdia, através do Espírito Santo, para concluir essa obra. Ele tem pressa e muitas vezes estamos acomodados. Por isso deve haver uma conscientização de minha parte, da tua parte, de um reavivamento, uma reforma, uma mudança de vida. Ele diz bem claro aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Renovação. Você atentou bem para essa palavra? Renovação. Isso quer dizer que deve estar sempre em renovando, e sempre renovando, sempre conscientizando, sempre mudando. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. É preciso que haja uma renovação em mim, em você. O que é um reavivamento? Estamos falando nisso constantemente. É aquilo que estava morto, é aquele que estava acomodado, e alguém agora dá um saculejo naquilo ali, acorda fulano, conscientiza fulano. Isso é reavivar. A igreja precisa disso. E quem é a igreja? É quatro paredes? Não, a igreja é você. A igreja é você. A igreja precisa ser reavivada. E precisa fazer uma reforma, uma mudança de vida. Olha o que ele diz aqui: transformai-vos, uma transformação da vossa mente. Ele está querendo isso de você. Ele tem pressa. Ele tem pressa. E muitas vezes a gente chega a qualquer hora no culto como se Deus agora estivesse à nossa disposição. Não é assim não, irmãos. Ele deve ser adorado. E se ele deve ser adorado primeiro pelo meu comportamento, pela minha vida. Renovação da mente é o que ele diz aqui. Para que devemos experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Que queres que eu faça? Essa foi a palavra de Paulo. Que queres que eu faça? Quando ele se apresentou ao profeta Isaías, o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. O profeta se ofereceu. Ele está esperando você. Que se conscientize, que se ofereça, que se disponibilize, que se coloque nas mãos dele para concluir essa obra. Mas, como eu já falei anteriormente, Jesus não virá se esse evangelho não for pregado no mundo inteiro. Por isso que ele está selecionando, ele está arregimentando pessoas, para que essas pessoas sejam os mensageiros dos últimos dias, dos últimos tempos, estes que estamos vivendo. Ele está esperando por você. Ele está esperando por mim. Transformai-os pela renovação da vossa mente. Busquemos a Deus, irmãos, enquanto o tempo existe, porque não conhecemos o dia de amanhã. Busquemos a Deus e busquemos agora.
Vamos orar? Poderoso Deus, Pai e Senhor nosso, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Fica conosco, que teu poder reavive a nossa vida, reavive o nosso ser e ajude-nos para que possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Pedimos isso nos méritos e em nome de Jesus. Obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.